Olha, vamos mudar de assunto aqui. Deixa eu, dar uma respirada um pouco. Vamos falar de saúde. Hoje, dia 14 de março, é o Dia Mundial do Rim. Os principais grupos de riscos aí para desenvolver problemas renais são hipertensos, diabéticos, obesos, histórico familiar de doença renal. Os rins têm muitas funções, dentre elas, regular a pressão arterial e filtrar o sangue, eliminar as toxinas do corpo, controlar a quantidade de sal e água do organismo, produzir hormônios que evitam aí, por exemplo, anemia, tem aquelas doenças ósseas e várias outras, né? E no Brasil, segundo dados da Sociedade Brasileira de Nefrologia, os números de pessoas com doença renal crônica avançada é crescente. Atualmente, mais de 155 mil pacientes já realizam a diálise no país. Os números preocupam bastante, servem de alerta, sobre para todos nós, para que a gente possa cuidar da nossa saúde. Bom, e sobre esse assunto eu vou conversar remotamente aqui com o médico urologista, o João. João, me corrija aí na pronúncia do seu sobrenome. É Juvenis, é isso mesmo? Bom dia, Bruno. É Juvenis. Juvenis? Ah, então tá bom. Então, Isso. João Juvenis. João, bem-vindo aqui ao nosso programa. Obrigado, viu, por aceitar conversar com a gente. Vamos falar de saúde, desse tema tão importante, né? E o que já começo esse nosso bate-papo perguntando para você, o que acomete, por exemplo, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, talvez ali não ter uma alimentação saudável, não beber muita água, isso pode prejudicar e fazer com que o nosso rim deixe de funcionar e fazer o seu trabalho, corretamente? Muito bom dia, Bruno. Agradeço o convite. Bom dia a todos os ouvintes aí do Bola MS. Sem dúvida, o rim é um dos órgãos nobres do nosso organismo, né? A boa funcionalidade do rim faz parte de uma vida saudável. A gente tem que preservar a função do nosso rim. Daí hoje o Dia Mundial do Rim, né? A gente celebra esse dia para a gente promover a saúde renal. Lógico, hábitos de vida saudável, alimentar evitando o excesso de sódio, né? Uma comida mais saudável, tomar bastante líquido, o excesso de sódio não é legal, atividade física ajuda bastante. E, logicamente, que controlar a pressão arterial, evitar a pressão arterial, mas quem tem hipertensão, controlar bem, e também controlar quem tem diabetes, porque esses são os principais fatores de risco para a gente que pode perder a função do rim, né? Olha, meu avô, ele era diabético e fazia a sua diálise lá 2 vezes na semana, enfim. E sofria bastante com isso, né? Era diabético, tinha problema que o rim não funcionava, precisava então fazer esse acompanhamento, né? Essas pessoas que fazem um acompanhamento, existe a possibilidade desse rim, de repente, voltar a funcionar ou não? Uma vez que o rim parou, aí tem que fazer o acompanhamento para o resto da vida. A gente tem, Bruno, a insuficiência renal aguda, que é uma perda aguda da função renal, que pode acontecer por vários motivos. Um diabetes descompensado, uma hipertensão descontrolada, um cálculo renal, uma infecção no rim, uma infecção sistêmica, que é a tal da sepse, pode acontecer, e uma desidratação também, pode acontecer uma insuficiência renal aguda. A gente tem terapias para a gente reabilitar essa função renal. Hidratação, medicação, controle da diabetes, controle da hipertensão, e com isso a gente pode recuperar a função renal. Só que, de outro lado, nós temos a insuficiência renal crônica, que é a perda crônica da função renal, que depende dos graus, entre leve, moderada e grave. O seu avô, possivelmente, ele tinha uma insuficiência renal grave, quando é uma perda da função renal menor do que o rim começa a funcionar menos do que 10% a 15%. E aí ele tem que fazer uma terapia de substituição renal, que pode ser a hemodiálise, a diálise peritoneal ou até entrar na fila do transplante renal. Nesses casos, a gente tem que substituir a função do rim. Então a gente não consegue recuperar mais e tem que ter alguma terapia para a gente modificar essa função. Certo. Para quem está em casa, João, e ficou em alerta aí, quer cuidar,
o rim, ele dá alguns sinais aí que perceptíveis a olho nu, de repente, quando você vai, por exemplo, sei lá, no banheiro, urinar. Ele tem algum sinal específico? O corpo fala quando o rim não está funcionando devidamente e que daí você precisa acender um alerta? Sim, o rim ele tem alguns sinais, né? Logicamente que muitas vezes, como você falou no início da entrevista, o rim ele controla a pressão arterial, ele também secreta alguns hormônios, ele também regula os eletrólitos e o pH do sangue, e isso pode dar alguns sinais. A pressão que não controla muito bem, aquela glicemia que também não consegue controlar, o paciente começa a urinar mais glicose, porque não consegue conter essa glicemia, aumenta a chance de infecção renal, sangramento na urina pode acontecer, mas normalmente são casos urológicos, de cálculo, de infecção, também pode dar essas alterações de sangramento da urina e pode dar um grau de anemia também, porque o rim, ele também fabrica um hormônio que ajuda a gente a produzir os glóbulos vermelhos. Tá certo. João, então a dica é cuidar da alimentação, hidratar-se bastante, né? Comer alimentos saudáveis ali, praticar um exercício para deixar o rim funcionando perfeitamente e sempre procurar um médico com frequência, né? Isso. A causa mais comum de insuficiência renal no Brasil é a hipertensão arterial. Ou seja, o controle da pressão arterial é muito importante para a gente preservar a saúde renal. Depois disso, a gente tem o diabetes, que é uma causa muito importante também. Então, o controle do diabetes. Para a gente controlar isso, além das medicações, é o que você falou. Atividade física, evitar o excesso de peso, hidratação, mais de 2,5 litros a 3 litros de água por dia, evitar o consumo em excesso de sódio. O sódio é o grande vilão do rim. Evitar o tabagismo, evitar o excesso de álcool. Então, isso tudo melhora a nossa função renal, ajuda a gente a controlar os problemas de saúde, seja eles hipertensão, diabetes ou dislipidemia, que é o excesso de colesterol e triglicérides, ajudando a função do rim. Tá certo. João Juvenis, muito obrigado pela sua presença, sua participação aqui conosco, né? Trazendo dicas importantes aí para cuidar bem da nossa saúde e ficar de olho no rim aí, apesar, né, de ser um órgão interno ali que a gente não consegue estar vendo o tempo todo, mas essas dicas importantes servem com certeza para quem está em casa cuidar da saúde e verificar se está tudo certo com o rim. Obrigado mais uma vez, tá? E eu que agradeço o convite. Um abraço a todos. Valeu, obrigado. Bom trabalho para você aí.